Com a palavra, Sua Excelência, a senadora Heloísa Helena. Senhor presidente, senhores senadores, mais uma vez eu vou tratar de um tema que tem sido muito cantado em verso e prosa pelo governo Lula, tal qual vinha sendo feito pelo governo Fernando Henrique, só que o governo Fernando Henrique acabou minimizando esse debate em função da crise do setor elétrico. E agora o governo Lula repete a velha cantilena enfadonha e mentirosa de ludibriar a opinião pública como se o projeto da transposição do Rio São Francisco fosse a panaceia a resolver os males do nosso povo nordestino. Eu tive a oportunidade de agora, segunda-feira, participar de uma missa dentro do Quênio do São Francisco, com o padre Heraldo, o padre Luciano, a família de seu Vicente, que já vinha fazendo isso há muito tempo, lideranças locais, porque agora, no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco, né, de fato, foi o dia do batismo cristão do Rio São Francisco, quando a caravela de Américo Vespúcio, há 503 anos atrás, batizou o rio Opará, que era como ele era chamado pelos povos indígenas, de tão grande era Rio Mar, acabou sendo chamado de Rio São Francisco. E mais uma vez a comunidade local, do mesmo jeito que a comunidade científica, do mesmo jeito que todos os integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco têm mostrado, através de audiências públicas, de debates, a preocupação em relação a esse projeto, que nada mais é do que uma obra faraônica que será disponibilizada para agradar o interesse de grandes latifundiários do Nordeste. O problema, senhor presidente, é que muitas coisas são construídas e rapidamente esquecidas. Essa casa, inclusive, teve a oportunidade de produzir um trabalho seríssimo com a comissão que estudou a revitalização do Rio São Francisco, que na época, apesar do relator ter sido o senador Valdec Ornelas, praticamente ele acumulou a função de presidente e relator dessa comissão, fez um trabalho seríssimo. Eu tive a oportunidade de participar, foram várias audiências públicas, técnicos importantíssimos, especialistas, cientistas que estiveram aqui. E o relatório do senador Valdec Ornelas, aprovado pela comissão, mostra propostas concretas, ágeis e eficazes para minimizar a situação gravíssima por que passa o Rio São Francisco. Vai desde a necessidade desde a necessidade de alternativas para minimizar o desmatamento, quer seja pela agricultura itinerante, quer seja pelas cavoarias, a necessidade de revitalização das matas ciliares, o combate ao assoreamento, o combate ao desbarrancamento, a necessidade de investimentos em outros componentes de matriz energética para que o rio possa cumprir o seu destino, que é abastecimento humano e animal, e projetos de irrigação para a própria região e não apenas a utilização apenas para a produção de energia. Várias propostas extremamente importantes. Então, todo o trabalho que a comissão fez, ele está sendo jogado no lixo. Todas as audiências públicas, os debates, as propostas que têm sido feitas pelos comitês de bacia estão sendo jogados no lixo pela histeria insana, pela quase que eu nem sei qual o atributo a dar, se é megalomania, não sei o que é, que agora o governo Lula, o ministro da Integração, todos estão mais uma vez ludibriando a opinião pública, dizendo que esse projeto é para combater a sede dos nossos irmãos nordestinos. Ora, qualquer pessoa de bom senso sabe que se fosse um projeto para combater a sede dos nossos irmãos nordestinos, inclusive dos nossos irmãos nordestinos pobres, que hoje passam fome e sede no Vale do São Francisco. Não apenas na periferia das grandes cidades, porque na periferia de Maceió tem milhares de famílias que passam as madrugadas acordadas para encher o baldinho de água no jardim ou no pequeno quintal para poder ter um balde de água para usar as necessidades durante o dia.
Em São José da Tapera, em vários lugares do sertão de Alagoas, tem gente que sabe da existência do rio, às vezes vê o rio e não consegue a água do rio para o abastecimento humano, animal ou para um projeto de irrigação. E mais uma vez, o governo Lula, o ministro da Integração, a cúpula palaciana do governo, mais uma vez tenta ludibriar a opinião pública, dizendo que o projeto é para matar a sede dos irmãos nordestinos, quando na verdade não é. Menos de 5% da canalização a ser feita será feita próximo da área do semiárido do Nordeste. De fato, é um projeto que se destina a garantir lucros para os grandes latifundiários, para o agroshow, para aqueles que plantam soja para fazer ração para os porcos europeus ou para produzir fruta que nunca é vista por uma criança nordestina, mas apenas vai compor os arranjos de frutas belíssimos dos hotéis americanos ou dos hotéis da Europa. Portanto, é de fundamental importância e essa semana, agora dia 14, em Propiá, vai ter mais um debate do Comitê da Bacia Hidrográfica. É de fundamental importância que todos se posicionem em relação a esse projeto. Todos sabem e com certeza os debates, as audiências públicas... Vossa Excelência permite uma parte? Pois não, senador Heráclito, com todo... Senadora Luiza Helena, não é o primeiro pronunciamento sobre esse assunto que Vossa Excelência aborda nesta casa, tema tão delicado. Há cerca de 2 meses, esse mesmo assunto foi aqui tratado e Vossa Excelência chamou minha atenção de alguns fatos que até então tinham me passado despercebidos. Aproveitei esse período de campanha, onde se sobrevoa muito o estado do Piauí, e se percorre praticamente todo o trajeto do Rio Parnaíba, que hipoteticamente é um dos rios que participaria desta interligação. Aí eu vejo exatamente a irresponsabilidade desse projeto. Este rio está morrendo. Os seus afluentes estão morrendo. Uma dragagem do rio e a recuperação do seu leito seria o mínimo e o passo inicial. Depois de tudo isso feito, é que se poderia pensar numa integração desse porte. Eu acho isso uma temeridade e uma irresponsabilidade, o que se está pensando e o que se está fazendo. Por consequência de todo esse desmatamento desordenado, nós estamos vivendo na região de Gilboés, lá no meu estado, um processo de desertificação galopante, que é uma coisa que hoje você sobrevoa neste voo que faz Brasília-Teresina, e é impressionante a rapidez com que aquele processo, que não é de agora, é da década de 40, de 50, mas a velocidade com que a diversificação está aumentando. De forma que, se entrar numa aventura dessa, sem corrigir exatamente os rios que participariam desse sonho, é uma temeridade e é uma irresponsabilidade. Eu concordo que está aumentando. De forma que, se entrar numa aventura dessa, sem corrigir exatamente os rios que participariam desse sonho, é uma temeridade e é uma irresponsabilidade. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência e até vou solicitar, cerca de 2 anos atrás, membros do Ministério Público do Piauí fizeram uma viagem de inspeção às nascentes do Rio Parnaíba e tem um relatório sobre isso. Vossa Excelência agora me deu a ideia, inclusive, de solicitar a esse grupo que fez essa viagem, salvo engano, já faz algum tempo, era Salve o Rio Parnaíba, para que traga para nós o relatório, aí nós vamos ver o que se passa lá. Eu era garoto e o Rio Parnaíba era navegável. Vinham os famosos vapores trazendo não só passageiros, como também os produtos que vinham do sul do Piauí, carregando as nossas riquezas. O rio hoje não é mais navegável. Era preciso primeiro, para se fazer uma coisa lógica, uma coisa de bom senso, que se olhasse para isso. Não se tentar entrar num projeto de aventura, um projeto de empreiteiro, um projeto de projetistas,
e que ninguém sabe qual é a consequência. Outro dia eu ouvi uma frase muito bonita do presidente, dizendo que era a mesma coisa de que se pegar uma caneca d'água e andar alguns quilômetros para dar para quem está em sede. Só que nesse caso a caneca é furada. Quando chegar o destino, não vai ter água. Aí vai faltar para os que têm sede e para os que não tinham sede até o momento. De forma que eu louvo Vossa Excelência por esse pronunciamento e, se puder lhe dar uma sugestão, é que abrace essa ideia, alerte o país, porque por falta de alerta nós não poderemos, pelos alertas de Vossa Excelência e de outros que se juntam, nós poderemos evitar uma catástrofe neste país. Muito obrigado. Senadora Heloísa, me concede uma parte? Não, senador Torinho. Eu gostaria de ir ao encontro da posição de Vossa Excelência, apoiando a posição de Vossa Excelência, que acho que é muito importante esse grito de alerta a favor da nossa região, do Nordeste, contra o que se pretende fazer no São Francisco. E venho colocar isso aqui, senadora, não só para acompanhar a posição competente de que Vossa Excelência contra o que se pretende fazer no São Francisco. E venho colocar isso aqui, senadora, não só para acompanhar a posição competente de que Vossa Excelência citou, de Valdec Ornelas, que teve um imenso trabalho, eu acompanhei de longe, mas acompanhei aquele exaustivo trabalho dele e acho que completo. Eu acho que nós não podemos pensar em nenhum outro projeto sobre o São Francisco se não partirmos dali das conclusões. Algumas podem ter que ser revistas, mas temos que partir dali. E tenho certeza também que enquanto nós convivemos com problemas de fome, de pobreza no nosso território, falo especificamente da Bahia, onde imensos projetos podem ser feitos, nós não podemos pensar em outro tipo de aproveitamento no São Francisco, que não seja esse aproveitamento local. Né? A coisa de cada estado que tem que fazer, que tem muito por ser feito, e também recuperar o rio. Eu acho que antes de qualquer coisa tem que ser recuperado o rio. Mas quero parabenizar Vossa Excelência por essa posição e que acompanhe com enorme satisfação. Eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência, senador Torinho e senador Heráclito, e dizer uma coisa, que tem duas coisas que nesse debate me irritam e ao mesmo tempo me entristecem profundamente. Primeiro é quando alguns mentirosos, alguns deles, além de mentirosos, delinquentes, que querem encher os seus respectivos bolsos, ou via consultoras, ou via empreiteiras, ou via construtoras, que supostamente seriam beneficiados com esse projeto, que fazem o discurso da racionalidade técnica. Tudo mentira. E o outro é aquele que usa para ludibriar a opinião pública a necessidade de sensibilização da população, dizendo assim, mas esses estados são egoístas, não querem disponibilizar algumas gotas dos rios para combater a sede dos nossos irmãos nordestinos. Uma me dá profunda indignação, a outra profunda tristeza, porque é evidente que se fosse para garantir o abastecimento humano de milhares de nossos outros irmãos, tanto no Vale do São Francisco, como lembra Vossa Excelência, como em outros estados, todos nós teríamos o maior prazer de disponibilizar isso. Eu digo sempre que se o governo quer fazer um grande projeto, porque parece que todas as pessoas, quando ocupam um grande espaço público, elas são movidas pela vaidade, quase que uma tara, de dizer que tem que fazer uma grande obra. Muitas dessas grandes obras, elas estão no rol das obras inacabadas, muita gente comeu dinheiro e as obras estão aí inacabadas, não foi feita nada. Agora, se o governo quer fazer um grande projeto, ele tem um desafio. É o desafio de garantir o saneamento básico em 503 municípios do Vale do São Francisco que estão jogando seus esgotos in natura ou nos afluentes do rio ou dentro do próprio Rio São Francisco. Quer um grande projeto? Faz isso, faz o saneamento básico de 503 municípios. Garante a revitalização do rio, a recomposição das matas ciliares, investimentos em outros componentes de matriz energética. Agora,
ludibriar a opinião pública, dizendo que é para salvar o Nordeste, quando na verdade é dinheiro a ser disponibilizado para encher a pança dos grandes latifundiários. Os grandes latifundiários que serão beneficiados com o projeto da transposição para produzir manga para enfeitar as mesas dos hotéis americanos, ou para produzir soja para fazer ração para alimentar os porcos da Europa. Enquanto que os nordestinos hoje passam fome, passam sede, tanto no Vale do São Francisco como fora do Vale do São Francisco. Então nós temos que ter a coragem de analisar, inclusive, a disponibilidade de recursos hídricos existentes hoje em vários outros estados, tanto de águas subterrâneas como de muitos açudes que foram construídos em propriedades privadas e que a população local não consegue ter acesso a essa água. Então vamos rediscutir a utilização da água que hoje tem disponível nesses outros estados, ao invés de fazer a propaganda enganosa, porque infelizmente a transposição do São Francisco é uma propaganda enganosa, não resolverá o problema de fome e de sede do povo nordestino e apenas, mais uma vez, encherá a pança dos grandes latifundiários que não produzem para o Brasil, produzem apenas para a exportação. É só, presidente.